Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Nilza, estou aqui para mais uma aula de matemática com você. Tudo bem? Se recordam de nossa última aula de matemática? Sobre o que nós conversamos? Iniciamos medidas de massa. Fizemos algumas atividades, identificando qual a unidade de medida de massa adequada, dependendo do produto que estou me referindo, e realizamos uma atividade onde havia diferentes pacotes de café com medidas diferentes e vocês tinham que identificar diversas maneiras de estar se representando uma quantidade utilizada na atividade. Lembram-se disso? Hoje vamos conversar mais um pouquinho a respeito de medidas de massa. Vou dar um tempinho para que você providencie o seu caderno e o restante do seu material para iniciarmos a aula. Hoje nós vamos trabalhar com diferentes representações da unidade de medida de massa. Então vamos estar trabalhando em algum momento com o quilograma, com o grama, com o miligrama. Diferentes maneiras de estar representando o peso de algum produto. Muito bem. Pedro foi ao açougue e comprou meio quilograma de carne. De que forma posso indicar esse peso? Quando penso em meio quilograma, como é que eu posso representar no caderno, usando algoritmos e usando a palavra quilograma, ou a palavra grama, ou a palavra miligrama? Como é que eu posso representar? Quantas maneiras diferentes tem de eu estar representando meio quilograma de carne? Vocês se recordam que na aula passada eu trouxe a imagem desses dois senhores conversando e um dizia, né, que ele precisava ir comprar meio quilograma de algum produto e o outro fez a seguinte observação. Você sabe que meio quilo, observem que ele usa a expressão quilo, mas o correto é quilograma, corresponde a 500 gramas. Conversamos bastante a respeito disso na aula passada, realizamos alguns cálculos, tá? Muito bem. De que forma eu posso indicar esse peso? Imagina que você está aí pensando de que maneiras diferentes. Será que tem apenas uma maneira de eu estar representando meio quilograma? Usando o algarismo, que algarismos eu vou usar nesse meio quilograma? Sem escrever, apenas representando, usando os números, os algoritmos. Como eu represento uma, duas? Será que tem 3 maneiras diferentes de se representar meio quilograma? Observem as opções que eu trago aqui para você e vou deixar um tempo para que você possa estar discutindo aí com você mesmo. E para que você copie essas opções do seu caderno e coloque um correto, um sim ou não,
para as alternativas de acordo com a sua relação. Quais delas corresponde a meio quilograma? Um tempinho para você, estudante. Prontinho, pessoal? Vamos continuar? Pensaram aí quais das opções apresentadas na tela corresponde a meio quilograma? Deixa eu demonstrar para vocês a leitura dessa tabela de conversão da unidade de medida de massa. Vai que isso ajuda você a compreender ou a definir
Quais são as alternativas corretas? kg, quilograma. Hectograma é o HG. Decagrama é o DAG. Grama, uma das principais unidades de medida de massa, representado pela letra G. Decigrama, DG. Centigrama, CG. E miligrama, MG. Vamos fazer a leitura novamente? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. A ideia é que você, estudante, quando olha para a tabela de conversão, por exemplo, quando você olha para o kg, você já pense em quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. A tabela te ajuda bastante na hora de estar convertendo algumas medidas, ok? Bom, a letra A corresponde a 1/2 de quilograma. Quando eu me refiro a 1/2, vocês sabem como que nós costumamos chamar esta representação de algarismos? Ele é um número fracionário. Quem gosta de lidar com receita está sempre no meio de uma receita, aparece uma fração indicando a quantidade de um produto que você vai usar, tá? Quando eu penso em um número fracionário, ele é sempre indicado por 2 algarismos. Então, eu tenho o algarismo de cima e o algarismo de baixo. Mas ele tem um nome específico. O algarismo que compreende a parte de cima da fração se chama numerador. O de baixo se chama denominador. E esse traço aqui que separa o algarismo de cima com o algarismo de baixo, ele representa uma operação, que é a operação de divisão. É muito comum encontrarmos numa receita, por exemplo, uma receita de bolo, que devo usar meio copo de óleo. E esse meio copo pode estar representado na forma de um número fracionário. Ou seja, imagina-se o copo todo, o inteiro, dividido em 2 partes, aonde eu vou estar pegando apenas uma parte. Uma parte de 2 corresponde à metade. Então, a letra A se refere a meio quilograma. Um número fracionário representando o total de 500 gramas. Se você colocou lá no seu caderno que essa opção é uma opção correta, você acertou. Na letra B, nós temos um algarismo representado com a vírgula. Você sabe como se chama este formato de algarismo? Que nome específico ele tem? Número decimal. Na verdade, quando eu olho para a fração 1/2, 1/2 é igual a este 0,5. São 2 maneiras diferentes de se estar representando um mesmo valor. 1/2 é igual ao 0,5. Mas quando pensamos em número decimal, 0,5 eu leio ele 5 décimos. Mas agora estamos falando da unidade de medida de massa. Então, se 0,5 é igual a 1/2, então eu também tenho meio quilograma.
Olha aí, uma maneira diferente de eu estar representando o total de 500 gramas. Na letra A, eu tenho um número fracionário. Na letra B, eu tenho um número decimal. Você acertou até aí? Vamos continuar? Letra C, imagino que você também tenha acertado, pois ele está muito claro. Meio quilograma corresponde a 500 gramas, não é mesmo? Muito bem, e a letra D? Vamos representar na tabela de conversão a letra D. Observem que é 0,500 gramas. Mas, professora, lá na letra D aparece kg de quilograma. Bom, mas quando eu olho na tabela de conversão, observem que na coluna do quilograma eu só tenho o 0, eu não tenho uma unidade. Então, eu vou ler apenas a parte decimal. E aqui eu tenho 500 gramas. Então, quando eu faço a leitura da letra D, eu já leio 500 gramas. Que, na verdade, é a mesma situação da letra C, 500 gramas, mas observe que ele está representado diferente, da letra B e da letra A. Estão vendo como não é só a língua portuguesa, onde eu encontro várias palavras que estão indicando uma mesma situação? Tem várias palavras, eu tenho vários sinônimos que indicam a mesma situação. Na matemática também. A letra E, vamos jogá-la na tabela de conversão? A letra E, eu tenho 0,005. 5 o quê? Gramas. Então, quando eu faço a leitura da letra E, eu vou ler apenas aqui, ó, 5 gramas. 5 gramas não corresponde a meio quilograma, não é mesmo? Pois meio quilograma corresponde a 500 gramas. Então, a letra E está errada. Espero que você tenha acertado e que você tenha compreendido com facilidade essa questão. Vamos continuar a nossa aula agora? Dona Cecília gasta 6 tabletes de 100 gramas de margarina para fazer um bolo. No supermercado, ela encontrou apenas potes de 250 gramas. Quantos potes ela terá de comprar? Olha aí, mais uma situação muito comum do nosso cotidiano. Ela gasta 6 tabletes de 100 gramas. Vamos representar isso? 6 tabletes de 100 gramas. Então, vamos lá. Um tablete de 100 gramas, mais um tablete, mais um tablete, já foram 3 tabletes, mais um tablete, mais um e mais um tablete. Então, Dona Cecília gasta 6 tabletes de 100 gramas. Olha, novamente o princípio multiplicativo. Nós temos aqui 6 vezes o algoritmo 100. Então, eu tenho 6 vezes
o 100. 100 mais 100, 200. Mais 100, 300. Mais 100, 400. Mais 100, 500. E mais 100, 600. Então, 6 vezes o 100 é igual a 600. 600 o quê? 600 gramas. Então, Dona Cecília gasta 600 gramas de margarina para fazer um bolo. Acontece que ela encontrou apenas potes de 250 gramas. Quantos potes ela terá que comprar? Ó, trouxe apenas a informação dos 6 tabletes de 100 gramas, que corresponde a 600 gramas. Agora é com você, estudante. Realizar o cálculo aí em seu caderno e responder quantos potes Dona Cecília irá precisar para fazer o bolo. Um tempo para você.
Prontinho, pessoal? Vamos lá? Quantos potes Dona Cecília terá de comprar? Cada pote corresponde a 250 gramas. E nós sabemos que a Dona Cecília irá gastar um total de 600 gramas de margarina. Então, vamos lá. Um pote, 250 gramas. Um pote não dá para a Dona Cecília fazer o bolo. Então, ela vai precisar de mais um pote, mais 250 gramas. Será que 2 potes dá para a Dona Cecília fazer o bolo? 250 gramas mais 250 gramas, quanto dá? Vamos fazer esse cálculo? 250 mais 250. 0 mais 0 é 0. 5 mais 5 é 10. Vamos representar apenas o 0 aqui. E o 1 vem para a ordem da esquerda. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Então, 2 potes de 250 gramas corresponde a um total de 500 gramas. 500 gramas. Dona Cecília usa 600 gramas. Então, nós vamos ter que comprar mais um pote de margarina. Então, teremos que somar 500 gramas mais um pote, ou seja, mais 250 gramas. 0, 0 mais 5, 5, e 5 mais 2, 7. Então, 3 potes de 250 gramas correspondem a 750 gramas. Problema resolvido da Dona Cecília. Se ela gasta 600 gramas, 3 potes corresponde a 750 gramas. Então, Dona Cecília comprou 3 potes de margarina de 250 gramas. Imagino que você também acertou aí em seu caderno. Mas, pergunto a você, estudante, sobrou margarina? Quanto de margarina sobrou? Olhe a pergunta. Dona Cecília comprou os 3 potes de margarina. Quantos gramas de margarina irá sobrar? Você tem mais um cálculo para realizar aí em seu caderno. Mais um tempinho para você.
Prontinho, pessoal? Vamos lá? Se 3 potes de margarina corresponde a 750 gramas e Dona Cecília irá usar apenas 600 gramas, quanto irá sobrar? Vamos resolver este cálculo juntos? Muito bem. Indiquei as ordens da unidade, da dezena e da centena. Na ordem da unidade, apenas repetir o zero, pois não há cálculo a ser realizado. Na ordem da dezena, 5 menos o zero é 5. Na ordem da centena, 7 centenas menos 6 centenas é igual a 1. Então, irá sobrar um total de 150 gramas, que Dona Cecília não irá utilizar. Tudo bem até aí? Vamos continuar? Muito bem. Vamos pensar em mais uma situação da unidade de medida de massa. Observem esta situação, estudante. Quantos gramas de melancia faltam para completar 3 quilogramas? Observem que esta melancia está pesando 2.420 gramas. 2.420 gramas, que corresponde a um total de 2 quilogramas e 420 gramas. Muito bem. Para se chegar a 3 quilogramas, quanto falta? 3 quilogramas corresponde a quantos gramas? 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Então, é 1.000 gramas mais 1.000 gramas mais 1.000 gramas, que dá um total de 3.000 gramas. A melancia, esta melancia, pesa 2.420 gramas. Quanto falta de 2.420 gramas para se chegar ao 3.000 gramas? Vou dar um tempo para que você realize da maneira que achar mais conveniente essa situação aí em seu caderno.
Prontinho, pessoal? Quanto falta de 2.420 gramas para se chegar a 3.000 gramas? Vamos lá? 3 quilogramas corresponde a 3.000 gramas. Se você, estudante, fez esse cálculo mental, imagino que você foi realizando ele por etapas. Você caminhou do 2.420 até o 2.500 gramas. 2.420 gramas até 2.500 gramas dá uma diferença de 80 gramas. Do 2.500 gramas até 3.000 gramas, tem uma falta ali de 500 gramas. E aí, é claro que teríamos que somar este 80 gramas mais o 500 gramas. 80 gramas mais 500 gramas dá um total de 580 gramas. Mas, se você, estudante, pensou que seria complicado ou mais difícil realizar esse cálculo mental e fez a opção de resolver a operação no caderno, vou também corrigir desta forma. Seriam 3.000 gramas menos o 2.420 gramas. Observem que indiquei a ordem da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar. Na ordem da unidade, 0 menos 0 é 0. Na ordem da dezena, temos 0 dezenas, ou seja, não temos dezenas e temos que retirar 2 dezenas. Sempre que o meu algoritmo de cima é menor do que o algoritmo de baixo, numa subtração, eu preciso fazer a transformação.
a transformação seria retirar da ordem da centena, pois é ela que está ao lado da dezena. Mas, na ordem da centena, também não temos nenhum algoritmo diferente de zero. Então, a transformação começa pela unidade de milhar. Temos 3 unidades de milhar. Vamos retirar uma. Se eu tenho 3, eu tiro uma, eu vou ficar com 2 unidades de milhar. Mas essa uma unidade de milhar que eu transformo ela para a ordem ao lado. A ordem ao lado é a centena. Uma unidade de milhar corresponde a 10 centenas. Resolvi o problema da centena. Mas estou resolvendo agora na ordem da dezena. Então, o meu problema continua. Novamente, vou fazer a transformação. Tenho 10 centenas, vou retirar uma das 10, vou ficar com 9. E uma centena eu vou transformá-la em dezena. Uma centena corresponde a 10 dezenas. Agora sim, posso resolver a operação. Tenho 10 dezenas menos 2 dezenas é igual a 8. Na ordem da centena, tenho 9 centenas menos 4 centenas, dá um total de 5. Na ordem da unidade de milhar, 2 unidades de milhar menos 2 unidades de milhar é um total de 0. De qualquer forma, eu consigo chegar ao mesmo resultado, 580 gramas. Espero que você tenha acertado este cálculo em seu caderno e que você tenha compreendido. Terminamos mais uma aula de matemática. Eu te aguardo em nossa próxima aula. Até, pessoal!